Fala galera, estou aqui de volta para republicar uma série de vídeos que eu fiz há poucos anos atrás. E estou regravando essa série por duas razões. A primeira delas é porque a qualidade do áudio da primeira gravação ficou muito ruim. E eu falei, bom, eu vou regravar isso porque não dá. O assunto é delicado, o assunto é sério e eu preciso assegurar que tenhamos pelo menos uma boa qualidade de áudio, é o mínimo que se espera. Então foram essas as razões que me levaram a gravar novamente essa série. E, na verdade, outras razões me fizeram ainda tomar essa decisão. O que acontece... Para aqueles que entendem ou se interessam um pouco pela história da humanidade, você há de saber que tem uma coisa, tem algo, tem um conceito que une multidões de pessoas nas diversas sociedades e nos diversos períodos da história. Esse elemento que une a sociedade, as sociedades no caso, são os mitos e as crenças. Esta série de vídeos trata exatamente sobre um dos maiores mitos da cristandade. Eu sei que você está ouvindo isso e vai ficar um pouquinho chocado, um pouquinho mexido, mas se você tiver coragem e vontade, eu quero te convidar a ficar comigo e seguir e aprofundar essa discussão. O que nós iremos fazer? Do que nós iremos tratar? Nós iremos tratar de um dos principais mitos da cristandade, a segunda volta de Cristo, ou Jesus, se você preferir. Agora nós vamos tratar disso de que forma, de que maneira. O que nós vamos fazer é abordar o assunto onde nós iremos ler todos os textos bíblicos que tratam do assunto no Novo Testamento. Outros já fizeram o que eu estou fazendo. Por exemplo, o Jason Ferrer, do canal Além da Fé, o professor Fábio Sabino e outros estudiosos também já fizeram vídeos com essa temática. Agora, por que razão eu estou fazendo um vídeo quando outros já fizeram? É porque eu quero abordar esse assunto de uma forma, num formato diferente desses anteriores que eu citei. E qual é esse formato? Nesse formato, você que me acompanha vai ler a Bíblia junto comigo. Nós vamos ler juntamente todos os textos da Bíblia que tratam do assunto que envolve a tal segunda vinda de Jesus. E nós enquanto estivermos lendo, esses textos estarão na tela diante dos olhos de todos, para que qualquer um possa ler, questionar, avaliar. Porque o que acontece, gente? Nós vemos muito na internet apologistas cristãos publicando vídeos falando sobre isso, sobre aquilo, sobre a Bíblia, sobre milagres, sobre Jesus, sobre Apocalipse, sobre volta, sobre, enfim, diversos assuntos. E eles falam, mas falam muito. Mas o que eles não fazem é isso que eu vou fazer com vocês aqui. É colocar aquilo no qual eles dizem que estão se fundamentando, colocar na tela. Para que todos possam ver. Para que todos possam conferir. Isso eles não fazem. Tá? E desde já eu quero lançar um desafio. Se você que me assiste
quiser contestar tudo aquilo que eu vou apresentar, eu vou aceitar a sua contestação de peito aberto, desde que você coloque os textos na tela e argumente em cima dos textos, como eu vou fazer. Se você não fizer isso, você pode me xingar, você pode me esculhambar, você pode me chamar de endemoniado, de casco de bode, do raio que você quiser, que isso para mim não significa absolutamente nada, tá? Então, o assunto é delicado, o assunto vai mexer com a crença das pessoas. Tem muita gente que vai ficar horrorizada, tem muita gente que vai ficar escandalizada. Eu já não sou uma pessoa muito querida. E depois que eu publicar essa série de vídeos, eu vou ser menos querido ainda. Mas, olha, a essa altura da minha vida não estou me importando com isso. A única coisa que me importa a essa altura da minha vida, a despeito de todos os erros que um ser humano possa cometer, é que eu seja honesto intelectualmente, para começar. Que eu seja honesto com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com o meu raciocínio, com a minha leitura. Que eu seja honesto com isso, no mínimo. Então, fica comigo, vamos seguir aqui, versículo por versículo, palavra por palavra, e vamos ver o que de fato a Bíblia fala sobre esse assunto. Desde já eu te afirmo o seguinte, muitas pessoas vão dizer, nossa, mas o meu pastor, mas na minha igreja, mais isso, mais aquilo. Bem, nada disso interessa aqui. Não interessa a cartilha da sua denominação, não interessa. A única coisa que nos interessa aqui é aquilo que, de fato, está escrito nas páginas da Bíblia. Que você vai acabar por perceber que nada tem a ver com aquilo que o seu pastor prega, com aquilo que o seu professor de escola dominical ensina, com aquilo que você lê nas literaturas da sua igreja. Não tem nada a ver. Então, vamos começar essa viagem, que para alguns vai ser bastante indigesta, bastante difícil. Mas eu preciso fazer isso para eu ficar em paz com a minha consciência. Então, lá vamos nós. Fica comigo. Bem, aqui estamos nós, prontinhos para começar. E aqui à minha esquerda você vai ver uma ilustração que eu peguei para representar, de fato, qual é o assunto, qual é o tema, sobre o que nós estamos falando. Eu tenho aqui à minha esquerda essa imagem que representa aquilo que nós estamos tratando aqui nesses vídeos. Então, para nós não perdermos o foco, esta é uma das centenas de milhares de ilustrações que existem na internet, representando a tal segunda vinda de Cristo. Então, esse é o assunto que nós não vamos perder de vista, do começo ao fim dessa série, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui algumas coisas importantes. Do lado esquerdo, eu tenho a Bíblia, uma representação da Bíblia, uma foto. E o que acontece? Nós estamos partindo da seguinte pergunta: tem segunda volta de Cristo aqui? Aqui aonde? Na Bíblia? Para hoje, amanhã ou no futuro? Quando? Estamos falando da Bíblia. Agora, por que do outro lado eu coloquei isso aqui? As cartilhas. E coloquei também a pergunta logo acima das cartilhas. Aqui tem volta de Cristo? Eu posso responder de cara que aqui, nas cartilhas,
Tem muita volta de Cristo, tem muita. Em todo canto, em todo lugar, tem volta de Cristo. Sim, Senhor. Então eu tenho aqui uma representação, uma imagem da Sentinela, dos Testemunhos de Jeová, uma publicação bíblica das Assembleias de Deus, uma outra da Batista, uma outra que eu já nem lembro de onde que é, mas não importa. E esta primeira, aqui na frente de tudo, é da denominação a qual fiz parte por 25 anos, tá? Então, em todas essas cartilhas existe volta de Cristo, assim, sem dúvida alguma. Mas nós não queremos saber o que as cartilhas dizem sobre a volta de Jesus. O que diz as cartilhas para nós não nos interessa. Então, a pergunta que nós estamos fazendo é para a Bíblia. Mas a Bíblia e as cartilhas não são a mesma coisa? Nem as pau, Juvenal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, esquece as cartilhas agora. Esquece completamente isso aqui, ó. Isso aqui não serve para nada. Esquece, deixa de lado e nós vamos focar aonde? Nós vamos focar aqui, ó, tá? Do outro lado aqui, ó, na Bíblia, tá? Então veja, como é que nós vamos abordar este assunto na Bíblia? Existem 3 níveis de abordagem que pode ser usada para examinar qualquer assunto dentro da Bíblia. O nível mais profundo é chamado de exegese. Ele é mais profundo porque ele exige conhecimento das línguas originárias, ou seja, hebraico, grego, aramaico. As pessoas que se propõem a esse tipo de trabalho têm de conhecer as línguas antigas, as línguas dos textos originais ou os pergaminhos e papiros, porque não existem originais, tá bom? É isso mesmo, não existe original, não existe. Tudo é cópia. Então, nós não vamos abordar, é óbvio que nesse nível. Por que não? Porque, primeiro, não é a minha especialidade, eu não tenho conhecimento tão profundo, e também não é necessário abordar esse assunto nessa profundidade, tá? Então, eu vou até guardar isso aqui. Agora, o segundo nível de complexidade é a hermenêutica, que de certa forma a gente vai usar a hermenêutica, que é a arte de interpretação dos textos, especialmente os religiosos, filosóficos e assim por diante. Só que nós iremos simplesmente, gente, usar aquilo que nós aprendemos no ensino fundamental e no ensino médio. Regras básicas de gramática. Só isso e mais nada. Então, para você que cabulou as aulas de língua portuguesa, você vai ter uma dificuldade em acompanhar o raciocínio aqui. Então, não vai dar para você. Você vai ter que, de repente, estudar um pouco, fazer um supletivo, talvez. Porque se você cabulava as aulas de língua portuguesa, então esquece o assunto. Para o vídeo e vai fazer uma outra coisa da tua vida. Porque você tem que ter pelo menos noção básica de gramática. Saber o que é sujeito, verbo, advérbio, substantivo, pronome, adjetivo. Se você não sabe essas coisas, como é que você lê alguma coisa? Me diga. Meu amigo, não é possível ler. Não ler no sentido completo da palavra qualquer coisa se você não tem entendimento, não sabe gramática básica. Então nós estamos partindo dessas premissas. Eu vou supor que você, que está me acompanhando, tem pelo menos conhecimento de gramática básica. Porque se você não tiver, não vai adiantar nada, tá bom? Então, feita essa introdução, nós iremos agora começar a examinar os textos bíblicos. E tem outros assuntos aqui que depois, oportunamente, a gente vai abordar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a pergunta que se faz é,
Jesus já voltou? Ou seria isso a volta dos que não foram, fazendo aqui um trocadilho? Então é agora que nós iremos descobrir. Aliás, antes de nós entrarmos aqui na leitura bíblica, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Você vai ver aqui, ó, no rodapé de cada... Ele tem no pergaminho 29, no 45, no 48, no 53 e no 91. E qual é a datação deste manuscrito? A datação do manuscrito é 250 depois de Cristo. Tá? Então veja, essa é a datação arqueológica do papel, ou melhor dizendo, do manuscrito, né? Porque não era papel naquela época, era outro material. Então nós tínhamos no Egito, por exemplo, os papiros, que eram feitos de uma planta que nascia às margens do Egito. E no período mais recente, nós passamos a usar, ou eles passaram a usar, melhor dizendo, os pergaminhos, tá? Que são chamados genericamente de manuscritos. Então, feita essa observação, então é isso, gente. Feita essas considerações iniciais, estamos prontos para, no próximo vídeo, começarmos a examinar as Escrituras do Novo Testamento, todos os textos que tratam sobre a segunda vinda de Jesus. Conto com você no próximo vídeo. Até o final.